Fala molecada, dia 25 de janeiro, tratando de um assunto aqui, mudando um pouco a retórica sobre só política, né? Vamos falar um pouquinho sobre problemas estruturais que alguns diriam que são problemas até microeconômicos, porque não envolve a discussão macro de política fiscal e monetária. A gente está falando de uma política aqui setorial, então vamos falar um pouquinho sobre microeconomia, tratando sobre educação. E aí eu quero deixar claro que aqui a gente está falando sobre ensino superior por enquanto. Apesar de eu ser especialista na área de ensino básico, é uma tragédia o ensino básico brasileiro. Só que o ensino superior ele acaba sendo uma tragédia mais silenciosa. E aí eu vou trazer os motivos do porquê que eu acho que a gente também está num caminho super complicado na hora de tratar a educação. Para além disso, há alguns gurus aí que estão defendendo, inclusive, que o sucesso como ferramenta, né, como objetivo, não passa necessariamente pela educação superior ou pelo sistema de ensino formal, porque eles acreditam que o sistema de ensino está falido, né? Bom, a única coisa que eu tendo a achar desse pessoal que são basicamente pessoas fracassadas de algum ponto de vista, porque dizer que o sucesso não está correlacionado com o ensino é não olhar para as evidências. Na verdade, há pontos fora da curva, há outliers que conseguem sucesso sem ensino, de qualidade, mas são muito raros esses casos. São, na verdade, homens que falam mais sobre si do que sobre o ambiente que eles estão vinculados, e provavelmente se tivessem recebido o ensino teriam tanto ou mais sucesso e teriam sucesso também dentro do ensino formal. Então essa analogia de procurar um cara que não fez educação formal e que teve muito sucesso e dizer, tá vendo? Se o caminho desse cara, na verdade é te colocar com um bilhete de loteria e falar, fica nessa fila aí para você ficar rico. A probabilidade existe, mas ela é muito rara. Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre educação no Brasil como um negócio. De cara eu já quero trazer essa beleza aqui, dessa empresa tal da Conga La Conga Cogna, que é uma empresa que detém várias faculdades públicas. Se eu não me engano, a privada, né, a grande expressão dela é a Anguera. Então, como é que surgem esses caras? Né? São empresas geralmente de capital estrangeiro que surfaram na segunda bolha lá nos Estados Unidos, que parece que desinflou, que é a bolha da educação. Você teve a bolha imobiliária, o sonho americano de ter uma casa própria, e teve também a bolha da educação. Então, muitas empresas se capitalizaram em dólar lá fora e observaram que a maré estava mudando. Para você ter uma ideia, o pior problema hoje nos Estados Unidos é a dívida estudantil universitária, que já passou e muito da casa de $1 trilhão. Peraí, de 1 trilhão, muito. Então assim, não tem muita escapatória à explosão dessa bolha, a não ser que desative alguns gargalos. Talvez a crise da Covid-19 tenha vindo aqui para de fato escancarar esse problema que o Biden terá que enfrentar lá fora. E aí, com essa capitalização em dólar em 2013, 14 e 15, foi o auge dessa bolha, começou lá em 2011, 12, esses caras, com a queda do real, vieram para cá e adquiriram várias faculdades. Então você tinha um processo descentralizado de tomada de decisão nessas faculdades particulares com vistas a ter lucro, mas esse processo foi altamente predatório a partir de 2011 e 12, e aí você pode observar que várias faculdades de qualidade média até média boa começaram a falir porque elas não conseguiam competir com os custos apresentados por esses grandes conglomerados que na verdade praticavam o que a gente chama de dumping, ou seja, esmagavam a concorrência utilizando preços abaixo do custo médio, porque eles estavam dolarizados. Então, foda-se, 1 ano ou 2 de prejuízo, desde que você consiga expulsar a concorrência. E aí o que acontece? A gente está falando de um negócio que é avaliado trimestre a trimestre. Então, se você analisar as grandes faculdades nos Estados Unidos, as boas, a Ivy League,
Nenhuma tem fim lucrativo, todas são fundações de caráter social que não pagam impostos, são filantrópicas, etc. As faculdades com finalidade lucrativa geralmente não dá certo, porque ela está pensando sempre no próximo trimestre e o seu cliente, que é o aluno, ele quer uma coisa impossível, ele quer conhecimento sem esforço, porque ele quer receber algo em troca, mas não quer entregar nada, até porque ele não consegue, está trabalhando, teve um ensino médio sofrível, então não é na educação superior que você consegue corrigir certos gargalos. Então o que os caras fazem? Entregam a porra de um canudo pro filho da puta. Vou tentar desenhar um canudo aqui, com um lacinho aqui, tá certo? Um lacinho, vamos botar um laço. E aí o cara, porra, sai sorridente achando que tá formado. Porra, meu irmão, tu tem nada na cabeça, bicho. No mercado de trabalho vão te perguntar o que você sabe fazer. Basicamente você vai continuar sabendo fazer o que você já sabia antes. Você só é um blue collar com diploma, mas acabou que não avançou do ponto de vista de produtividade, porque essa faculdade não te entregou nada, basicamente. E se a gente for analisar o desempenho desse papel na bolsa, isso vai refletir mais ou menos o que eu vim falando. Olha só. Então vamos limpar aqui o desenhozinho. Então olha o desempenho da Cogna na bolsa. Então ela cresceu vertiginosamente a partir de 2014, principalmente 2015. Então ela recupera o valor de mercado que tinha antes da crise. E aqui em 2017, pum, só porrada, só ladeira abaixo, porque de fato o mercado de trabalho perdeu o dinamismo. Então ela se alimentava de jovens, às vezes pessoas já de uma certa idade, que não tinham acesso à educação superior de qualidade, mas já trabalhavam e utilizavam o dinheiro do salário para custear a sua faculdade, uma vez que a renda dos trabalhadores ficou comprometida, esse excedente que ia para uma educação de qualidade duvidosa foi cada vez mais rarefeito. E esse é um fenômeno para todas as faculdades. Vou dar um exemplo aqui da SER, que, se eu não me engano, ela tem algumas outras faculdades também, eu não sei aonde é que fica, mas ela também é um grupo grande. Olha o desempenho dela aqui, cresce até 2017, toma ali uma pancada, volta com força em 2019, isso aqui proveniente de quê? Do ensino à distância, que passou a ocupar cada vez mais a carteira de opções do estudante pobre e médio brasileiro. Por quê? Porque é um ensino barato que o MEC reconhece como tendo o mesmo valor, só que o mercado também reconhece esse valor como uma boa e velha merda cheirosa de cachorro. Ou seja, não vale porra nenhuma, um ensinozinho bosta, mas de fato é o que tem para hoje. Para finalizar, temos essa empresa de capital aberto aqui, que é a dona da Estácio. Eu não sei nem falar esse número, Edux, pode ser por aí. E aí ela teve o mesmo comportamento aqui em 2015, ela teve uma baixa, uma recuperação para 2018, mas ela cresce, abocanhando fatias principalmente no EAD, e depois vem a crise. Então, indicando que a educação como ferramenta de transformação e ao mesmo tempo ferramenta de obtenção de lucros é um pouco complicado, porque você não vai conseguir enxergar um grande sucesso comercial dentro dessa lógica insustentável, porque vira mais ou menos uma pirâmide. Você entra aqui que você vai se dar bem. Quando você sai formado, você sai com um canudo atochado no rabo porque não aprendeu basicamente porra nenhuma. E essa é uma lógica que infelizmente está indo para as federais. Desde que eu entrei na Universidade Federal, eu comecei em 2011 como professor e estamos agora em 2021. Houve uma ruptura aqui, principalmente criada no período do PT, da dona Dilma, que eu acho que ela mudou o sistema de financiamento das universidades. Tem que dar uma olhada melhor como funciona isso, mas as universidades passaram a receber por aluno, e também um variável por aluno e também por formados ou formandos. Então tinha ali uma verba que inclusive alguns coordenadores acabam administrando essa verba de alguma forma, então existia uma certa pressão.
em relação a essa questão de evasão, aprovação, tá certo? O que é evasão? Uma vez o cara entrando, o cara saindo por algum motivo, e também o cara se formar, ou seja, se o cara não se forma ao longo desse processo, você gastou dinheiro à toa. Então existe aí uma discussão, mas essa lógica foi só aumentando, a meu ver. Agora, então, na gestão do Bolsonaro, as universidades públicas Bolsonaro estão desesperadas por verba, por recurso, então não podem deixar nenhum pingo de dinheiro para fora. Houve também a expansão das universidades via Reúne. Então, isso também, essa expansão que às vezes não foi tão bem trabalhada, pode ter formado certas faculdades com esse pensamento: a gente precisa se manter e para a gente se manter a gente precisa ter indicadores de formando, de dropout, de evasão dentro do controle, ou seja, muita gente entrando, muita gente saindo e um fluxo interessante de alunos. No entanto, quem são esses alunos da Universidade Federal, né? Então, lá em 2015 teve uma pesquisa que foi feita indicando que a renda deles, o custo por aluno é bastante elevado, com um custo muito superior acima da iniciativa privada, e o perfil desses alunos é assim, mais da metade recebe acima de 5 salários mínimos como renda familiar. Então, assim, são pessoas que não dá para dizer que poderiam pagar mais da metade, não, pouco mais da metade, né? Então você tem aqui um grupo aqui de pessoas que conseguiram acessar a universidade, mas tem uma renda mais baixa, e um grupo de pessoas de 40%, aqui mais ou menos 60%, aqui 40%, que poderiam custear uma faculdade. No entanto, desses 40% aqui, provavelmente desse grupo de renda mais alto, as faculdades com maior valor agregado em termos de salário, que é medicina, acho que eu vou deixar só medicina, porque a engenharia, a Lava Jato terminou com os empregos dos engenheiros. Engenharia, uma boa engenharia aqui, vamos pensar aqui, talvez um bom curso de direito, vou deixar um asterisco aqui, odontologia, etc. Esses cursos de maior valor agregado e mais caros são ocupados, com certeza, por um percentual muito mais representativo desse grupo aqui, indicando então que houve sim um aumento da oferta de vagas, mas um aumento da oferta de vagas em cursos de não tão alto valor agregado assim em termos de produtividade. E com essa pressão de aprovação, a qualidade também caiu. Então, a gente observa que o Brasil começou a criar uma certa armadilha, porque ela entrega uma educação em termos de anos de estudo. Então, se o cara chega até o segundo grau, ele tem 12 anos de estudo, dependendo da faculdade, ele vai ter mais 4 ou 5 ou 6 anos, né? Se for fazer uma faculdade integral de medicina, seria mais 6. Vamos botar aqui em média mais 5 anos. Só que essa qualidade aqui foi perdendo produtividade ao longo do caminho. Então, o cara que tem 17, 16 anos de estudo, não necessariamente ele é tão produtivo quanto o cara do passado. Até porque não só essas faculdades privadas de qualidade ridícula não existiam, né? Você não tinha um apelo comercial, nem era vantajoso você criar esse mercado, porque não tinha público para tal. E a partir do momento que o salário médio de quem tem segundo grau começou a crescer, eles começaram a abocanhar parte desse excedente para educação. Só que esse excedente foi prometido para o cara que seria um investimento. Só que o que o cara teve? Investimento é o caralho. O cara só perdeu o emprego e voltou e dropou o ensino superior. Então você teve um fluxo de alunos aqui, isso aqui é aquele fenômeno de 2015, 2016, que inclusive com o desemprego o pessoal investe mais em educação, só que um desemprego permanente o pessoal sai fora. Então você observa, inclusive nas próprias redes sociais, vários indivíduos formados em Anguera, Estácio, caralho, que sabem tudo, inclusive votam no Bolsonaro, são especialistas de tudo, mas você percebe que o cara não sabe nem escrever. A qualidade da educação dele é sofrível. Desses 17 ou 16 anos que a pessoa tem, daria para decantar aí no máximo em 10 anos, porque assim, provavelmente não sabe nem fazer um logaritmo ou somar fração, ou saber o que é um verbo intransitivo, ou falar um pouquinho sobre um predicativo do sujeito, um objeto direto ou indireto, não vai saber nada. Então, assim, é muito complicada a situação de hoje. A gente está preso nessa armadilha,
porque não se fala um pouco mais sobre esse assunto, porque em tese a agenda tem assuntos melhores para se tratar, assuntos mais fortes, mas sem uma educação boa de ponta que forme gente com qualidade, isso aí esquece. E aí o que está acontecendo? O pessoal com qualidade, ó, tá pegando o seu aviãozinho, ó, e metendo o pé. Caralho, que avião de merda, hein? Ainda bem que eu não ganho a vida desenhando, que é a janelinha do avião, e metendo o pé do Brasil, saindo fora. Ninguém quer ficar tendo é bom se formar no Brasil, né? Principalmente numa universidade pública ainda de qualidade, dependendo do curso. E sai fora, faz um intercâmbio fora e vai garantir o seu fluxo de caixa em moeda forte. Então, assim, a gente está preso numa armadilha e expulsando ainda os bons cérebros, né? Então somos um ótimo país para exportar cérebro, principalmente para os Estados Unidos. Mas é isso. Quem gostar, quem chegou até aqui, por favor, dê seu like. Se você não gostou, não concordou, foda-se pra você, tô nem aí. E um abraço e até o próximo.